A dúvida faz parte da vida de muitas pessoas. A maioria das pessoas tem dúvida. E essa dúvida, muitas vezes, faz a gente perder muitas coisas, muitas oportunidades. Às vezes, por causa da dúvida, se você quer ir para tal lugar ou se você não quer ir, se você vai fazer alguma coisa ou se você não vai, decisões a tomar. Através da dúvida, perdemos tempo, né? A maioria das vezes erramos na escolha por causa da dúvida. Aqui na palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do 22, nós conhecemos uma passagem muito bonita, onde um homem teve dúvida. E por causa da dúvida que ele teve, ele afundou nas águas. A gente vê a história aqui, onde tem por título Jesus anda sobre as águas. A Bíblia fala que Jesus estava pregando para uma grande multidão. E Jesus olha para os discípulos e manda os discípulos seguirem para o outro lado do mar, enquanto ele despedia a multidão. Jesus estava despedindo a multidão e em seguida ele subiu ao monte para orar. E a Bíblia fala que quando foi na 4ª vigília da noite, ele foi ao encontro dos discípulos. Os discípulos estavam no barco, esperando quem? Esperando Jesus, porque Jesus não mandou ele ir na frente? Enquanto ele despedia a multidão, a Bíblia diz que os discípulos estavam lá e o vento estava contrário. Estava açoitando ali o barco. E a Bíblia diz que, de repente, os discípulos vê um homem andando sobre as águas. E a Bíblia conta aqui detalhadamente que eles se apavoraram, se assustaram e acharam que era um fantasma. E ali eles começaram a ficar apavorados, mas o Senhor disse que eles ficassem tranquilos que era Jesus. E os discípulos olhando e ouvindo Jesus falar que era ele, mesmo assim. Um dos discípulos chamado Pedro. A partir do 28 ele diz assim, ó. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Primeiro, ele duvida. Peraí, ele não estava caminhando com Jesus? Jesus pregava com os discípulos juntos e os discípulos não reconheceram a voz de Jesus? Quando Jesus fala, não temas, tem de bom ânimo, sou eu, não temas, Jesus falou. Ele não reconheceu a voz de Jesus? Quantas vezes na nossa vida Jesus fala comigo, fala com você e a gente não reconhece a voz de Jesus? A gente não reconhece quando é Jesus que está falando. A gente tem aquela dúvida. Aconteceu aqui. A primeira dúvida de Pedro, ele teve dúvida e ele disse, se és tu mesmo, permites que eu vá ao teu encontro por cima das águas? E a Bíblia fala aqui, e disse-lhe Jesus, vem Pedro. E a Bíblia diz que, descendo Pedro, andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, tem um mais aqui. Quem de nós nunca ficou numa situação onde tinha que tomar uma decisão que ia mudar a nossa vida por completo? E a gente pensou em tomar uma decisão, mas a gente botou o mais, né? É esse mais que atrapalha. É esse mais que é a dúvida do ser humano. A Bíblia diz que ele disse, mas ele sentindo o vento bater, ele teve medo e começou a ir para o fundo. Peraí, ele desce do barco, caminha sobre as águas. Ali ele está vendo uma coisa sobrenatural acontecer. Ele está caminhando sobre as águas, olhando para Jesus, fixando o seu olhar em Jesus. Mas quando ele tira o seu olhar de Jesus, perde o foco, começa a olhar para os lados, para trás, a Bíblia diz que ele teve medo. Quantas vezes acontece em nossas vidas?
A gente está certa de algo, mas a gente olha para os lados, olha para as coisas contrárias que aparecem, que surgem no caminho, e a gente perde o alvo, perde o foco e começamos a sentir medo. Por quê? Porque a dúvida, ela traz o medo com ela. A dúvida, ela caminha junto com o medo. Quando você tem dúvida de alguma coisa, pode prestar atenção. Em seguida já vem aquele medo. Então ele teve dúvida. Ele teve medo, ele olhou, ele perdeu a visão. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava recebendo o sobrenatural. Enquanto ele olhava para Jesus, ele estava recebendo milagre. Você andar por cima das águas. Então, quando ele olhava para Jesus, ele estava bem. Mas quando ele olha para as dificuldades, para os ventos, as tempestades, que na Bíblia quer dizer lutas em nossas vidas, coisas contrárias. Quando a gente olha para isso, não tem outra coisa que acontece. A gente vai afundar. A gente vai olhar para os problemas e achar os problemas maiores que é Deus, maiores que nosso Deus. Então aqui aconteceu com Pedro. A Bíblia diz que ele teve medo. E ele começou a afundar e disse-lhes, Senhor, me socorre. Ele clama por Jesus aqui, no 30. Ele clama por Jesus e disse, socorre-me, Senhor. E logo Jesus respondendo e estendendo as mãos para ele, porque esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que eu conheço, que você conhece. Que mesmo a gente tendo dúvida, mesmo a gente tomando a decisão errada, muitas vezes a gente errando e caindo, ele está pronto para estender as mãos. Ele estendeu as mãos, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que a gente duvida tanto? Quando a gente tem algo para tomar uma decisão, quando a gente tem alguma coisa que a gente precisa resolver, a gente tem que primeiramente dizer, Pai, essa é a tua vontade? Se essa for a tua vontade, Pai, que eu sinta paz no meu coração. Se essa não for a tua vontade, que eu não sinta paz nisso. Então, cada vez que você pensar naquela decisão, você vai sentir ou paz ou uma inquietação, Deus vai falar com você. Existem muitas maneiras de Deus falar conosco. Através da sua palavra, né? Ele usa pessoas. O Senhor, ele usa de muitas maneiras para nos falar. Então aqui a gente vê. Ele disse, homem de pouca fé, porque duvidaste? Estava indo tudo bem, mas a dúvida chegou e atrapalhou. Este homem andou por cima das águas. Ele provou do sobrenatural. Ele caminhou lado a lado com Jesus, mas quando ele olha para o lado, quando ele olha para as coisas, para os ventos, ele afunda. Mas vemos que ele reconheceu e pediu socorro. Jesus estende as mãos, assim na nossa vida. Quando você cair, não pense, eu não tenho mais jeito, não tem mais perdão para mim. Não pense assim. Jesus, ele está pronto para estender as mãos para você. E Jesus te entende. Somos falhos, seres humanos. Quantas vezes, tentando acertar, a gente erra. Por causa da dúvida, que gera medo dentro de nós, tomamos decisões erradas nas nossas vidas e pagamos o preço. Todos nós temos uma história a contar. Eu tenho uma história a contar. Porque quando a gente toma uma decisão errada, quando vem uma dúvida em nossa mente, a gente toma uma decisão errada, a gente paga o preço. A gente paga o preço e os anos se passam e você continua pagando o preço por causa da sua decisão errada. Por causa da dúvida. Mas a partir do momento que a gente olha para Jesus, nada nos abala. Pode vir da direita, da esquerda, de trás, de frente. Quando você está olhando para Jesus, você é direcionado.
O Espírito Santo, ele vem e ele te guia, ele te dá as direções certas, as decisões certas a tomar. Ele te dá equilíbrio, ele te dá força. E as pessoas olham para você e dizem assim: eu não entendo ela, eu não entendo ele, porque passa por tanta coisa e porque tá sorrindo, porque tá bem. Por quê? Por que será? Porque temos um alvo, temos Jesus. E quando a gente olha para ele, a gente não perde a nossa direção. Então aqui a gente aprende com este homem que a dúvida, ela traz o medo, e o medo traz a insegurança, e é uma sequência de coisas negativas. E quando você dá lugar ao medo, tudo desmorona. Você tem que controlar. Se você está com dúvida, peça ajuda ao Senhor. Se você está com medo, peça ajuda ao Senhor. Repreenda, ore. As palavras, ela tem poder. O domínio de todas as coisas, quem governa todas as coisas é o Senhor. Tudo está no controle dele, nada fugiu das mãos do Senhor. Então, se você está com dúvida, diga ao Senhor: Pai, eu estou com dúvida. Pai, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico. Eu não sei se eu faço, eu não sei se eu não faço. Pai, me ajude. Quando você abre o seu coração, quando você mostra que depende dele, ele vai te dar. Eu tenho certeza e convicção que ele vai te dar a decisão certa a tomar. Mas primeiramente você falou com Deus, porque é ele que é o dono da tua vida. É ele que te dá fôlego de vida. Você está de pé, porque ele te permite estar. Você dorme, você acorda, porque ele permite. Então não tenha medo, não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. Converse com Deus, ele é teu amigo. Ele é teu único amigo. É o teu verdadeiro amigo. Quando você chega nos pés de Deus, do teu pai, do teu pastor, e dobra teus joelhos e diz: Pai, eu sou uma ovelha, tu és o meu pastor, me ajuda no que eu devo fazer. Ele vai te dar a decisão certa. E pode ter certeza que quando você coloca Deus em primeiro lugar, em todas as coisas, o teu destino é outro. Coisas vão fluir na tua vida. Portas vão se abrir. As coisas vão se esclarecer na tua vida. Por quê? Porque a tua direção está correta, está certa. As coisas podem aparecer tudo, aquela turbulência, as coisas podem ficar de cabeça para baixo. Você está bem, porque a tua mente está bem. Porque você está conectado com Deus. E Ele te dá força, te dá equilíbrio, te dá mansidão. Pessoas olham para a tua cara, apontam o dedo, diz coisa contigo, te julga, te humilha, mas você está tranquilo. Por quê? Por que essa tranquilidade? Porque ela vem de Deus. O homem não tem nada se do céu não for dado. É o Senhor quem faz isso. Aqui a gente aprende a não duvidar. A dúvida está frequente na vida das pessoas. A dúvida, ela vem sem pedir permissão. Ela chega já na nossa mente e destrói muitas vezes planos, projetos que estavam há anos arquitetado ali, anotado ali. A dúvida vem, traz o medo e destrói. Mas quando você coloca em primeiro lugar o Senhor e pede a direção dele, ele vai te direcionar a tudo na tua vida. Basta você confiar. Este homem duvidou. Depois de já estar sobre as águas, caminhando, porque no começo do texto ele pede: se és tu mesmo, Jesus, faz com que eu vá ao teu encontro por cima das águas. Então, quando ele diz, venha, e ele bota os pés nas águas e começa a caminhar sobre as águas, por que ele ainda vai duvidar? Porque não tinha mais necessidade dele duvidar. O Senhor já estava provando ali, mas ele mesmo assim duvidou.
E por ele ter duvidado, ele afundou nas águas. E mesmo assim o Senhor acolheu. Mesmo assim o Senhor pegou pelas mãos e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse é o Jesus que socorre, o Jesus que compreende, que conhece a tua vida, o teu coração. Esse é o Jesus que hoje eu estou falando dele, que mora no meu coração, que te ama com amor incondicional, com amor que não quer nada em troca. Esse é o Jesus. Que Deus te abençoe e que você possa nessa noite refletir um pouco nessa palavra e entender que o Senhor Jesus, ele te compreende. O Senhor Jesus, ele te ajuda. Peça orientação a ele. Peça que o Senhor tire qualquer dúvida da tua mente, que ele tire qualquer medo. Muitas pessoas estão se entregando às dúvidas, os medos, às fraquezas e começam a tomar medicamentos descontrolavelmente e começa prejudicando cada vez mais a sua saúde, a sua mente. E de repente está totalmente pelas mãos das pessoas. Por quê? Porque deixou um sentimento errado criar raiz no seu coração, na sua mente. Então, a partir do momento que alguém te disser que você não vale nada, fale para você mesmo: eu sou especial, eu tenho valor. O meu valor foi pago por sangue. O teu dono que te criou, ele entregou o seu filho por amor a você, por amor a mim. Então o teu preço, dinheiro não compra. O nosso preço foi pago por sangue, e sangue inocente. Então você é especial. Você é uma bênção. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Então Jesus te ama. Jesus te abençoe, em nome de Jesus.